No início desta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão tornou Lula elegível. Para repercutir essa questão, nós falamos agora com a Gisele Cittadino, que é professora e coordenadora do mestrado e doutorado em Direito da PUC Rio de Janeiro e membro fundadora da BJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa noite, professora Gisele Cittadino, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Muito prazer, uma alegria muito grande estar aqui de volta na TVT. Professora, o prazer é todo nosso. E eu já quero começar discutindo com a senhora esta decisão do ministro Edson Fachin, proferida na segunda-feira passada, que anulou as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Professora, o que significa a anulação dessas condenações e, mais ainda, o presidente Lula ter recuperado seus direitos políticos? É verdade. O ministro Marco Aurélio, que ficou muito triste com a decisão do ministro Edson Fachin, chamou essa decisão de uma bomba atômica. Uma bomba atômica normalmente é uma coisa muito ruim, mas nesse caso eu acho que a bomba atômica foi uma boa bomba atômica no sentido de que fez muito barulho na política, mas foi uma bomba atômica que fez justiça e que trouxe de volta e deu, né, ao ex-presidente Lula, ao presidente Lula os seus direitos políticos que ele havia perdido por conta dessas condenações. O ministro Edson Fachin anulou os 4 processos que envolviam o presidente Lula no âmbito da Lava Jato. E o argumento do ministro Edson Fachin foi um argumento perfeitamente correto e adequado. Por quê? Porque o ministro Edson Fachin, ele anulou os processos com base numa questão que a defesa técnica do presidente Lula reivindicava há pelo menos uns 4 anos, que era o fato de que a 13ª Vara de Curitiba ela não seria competente para julgar o ex-presidente. Então, a verdade, Cosmo, é que essa decisão é uma decisão absolutamente correta, mas, lamentavelmente, ela veio tarde demais. E ela veio tão tarde que não impediu o presidente Lula de amargar 580 dias no cárcere. Esse tempo que ele perdeu, isso ninguém devolve mais. Ele recupera os direitos políticos, mas o sofrimento, a prisão, o fato de estar afastado de sua família, de não estar ao lado do neto e do irmão quando ambos faleceram, isso ninguém será capaz de devolver ao ex-presidente Lula. Professora, a decisão do Fachin, juridicamente falando, ela pode impactar outras condenações feitas pelo Sérgio Moro, pelo ex-juiz, né, Sérgio Moro, no âmbito da Lava Jato? Maria Tereza, você sabe que isso é um paradoxo, né? Porque, olha só, o ministro Fachin, ele só fez isso porque avisaram para ele que o ministro Gilmar Mendes iria levar a julgamento na 2ª turma o processo da suspeição do juiz Sérgio Moro. Ou seja, ali os processos contra o presidente Lula seriam anulados porque o juiz Sérgio Moro seria considerado suspeito. E aí tem uma coisa muito interessante que é a seguinte: a suspeição só vale para uma pessoa. O juiz Sérgio Moro não pode ser declarado suspeito se for julgar um processo meu, julgar um processo seu, julgar um processo do presidente Lula. Quer dizer, a suspeição, a gente em direito diz o seguinte: a suspeição, ela é personalíssima, ou seja, ela só pode se referir a uma determinada pessoa. Então, se o ministro Edson Fachin queria proteger a Lava Jato, ele deu um tiro no pé. Por quê? Porque se a suspeição tivesse sido julgada, a Operação Lava Jato permaneceria íntegra para toda
as outras pessoas que não fossem o presidente Lula. Porque o que se dizia, o que se diz no processo, é que o juiz Sérgio Moro é suspeito porque se juntou, se mancomunou com o MPF, com a Força Tarefa, formaram uma única equipe para prender e tirar do processo eleitoral o presidente Lula. Portanto, a suspeição é personalíssima. Eles perseguiram, eles usaram a prática do lawfare para atacar o presidente Lula. Então, como ele não queria que a suspeição fosse julgada na segunda Câmara, ele passou o fim de semana inteiro trabalhando como um louco, ele e sua equipe, para anular os processos, com base nesse discurso de que é certo, de que a 13ª vara não seria competente. O problema é que ele acreditava que, anulando esses processos, a segunda turma não julgaria suspeição, porque teria perdido o objeto, é o que a gente diz em direito. Ou seja, se o processo já foi anulado, por que é que vão continuar a discutir se o juiz é ou não suspeito? A questão é que a suspeição, ela precede, ela é mais importante, ela é anterior do que a competência. Então, o Gilmar Mendes, com a concordância de todos os demais membros da segunda turma, com exceção do Fachin, que queria inclusive o adiamento, decidiu continuar o julgamento da suspeição. E aí, isso é uma coisa que nós ainda vamos aguardar. Por enquanto, nós temos 2 votos favoráveis à suspeição do juiz. Ainda falta votar o ministro Nunes Marques e, ao que tudo indica, a ministra Carmen Lúcia sinalizou que vai mudar o voto dela. Agora, quando o ministro Edson Fachin, para proteger a Lava Jato, ele diz que o juiz Moro não é competente, aí essa decisão, ela deixa de ser uma decisão ligada exclusivamente ao presidente Lula, e agora sim, outras pessoas da Operação Lava Jato, inclusive eu não jogaria essa hipótese no lixo, inclusive pessoas corruptas, culpadas, que foram condenadas, vão poder usar, sim, essa discussão sobre a competência da 13ª vara para tentar se livrar. Então, se ele pretendia proteger a Lava Jato, o que ele conseguiu foi fragilizar a Lava Jato. Perfeito. Professora Gisele Cittadino, esta decisão monocrática do ministro Edson Fachin, proferida na última segunda-feira, ela vai ser agora julgada na segunda turma ou ela vai para o pleno do Supremo Tribunal Federal? Eu queria que o senhor trouxesse aí para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também os ouvintes da Brasil Atual, sobre essa questão específica. Cosmo, é o seguinte: existe o regimento do Supremo Tribunal Federal e existe a Constituição Federal. O regimento do Supremo Tribunal Federal não pode se colocar acima da Constituição Federal. Então, pelo que eu andei lendo nesses últimos dias, a competência para discutir a decisão monocrática do ministro Edson Fachin é da segunda turma. É a segunda turma que tem que avaliar a decisão monocrática do juiz, do ministro Edson Fachin. Agora, o próprio Fachin e outros ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso é muito interessante, né? O próprio Fachin, ele mesmo que deu a decisão, né? Ele tem mais interesse agora, nesse momento, em função de tudo que está acontecendo no âmbito da política, ele agora tem interesse em levar isso à discussão do plenário, ou seja, do pleno, do conjunto dos 11 ministros. E aí a gente vai precisar aguardar. Essa vai ser, digamos, uma disputa que é apenas aparentemente jurídica, porque, na verdade, essa é uma imensa disputa política. Eles vão, quem conseguir organizar melhor os argumentos, leva para um lado ou leva para o outro.
na minha avaliação e avaliação de outros professores da área do direito, e vejam bem, eu não sou constitucionalista, eu conversei com alguns amigos constitucionalistas que me disseram que a decisão monocrática do HC de Edson Fachin deve ser julgada na segunda turma. Agora, vocês sabem que nós estamos no Brasil, nós vivemos uma situação de insegurança sanitária, insegurança econômica, insegurança política, e por culpa do próprio judiciário, nós vivemos numa situação de insegurança jurídica. Então, a resposta mais correta que eu posso te dar é: tudo pode acontecer dependendo do jogo político. Sobre isso, vou pegar esse gancho da questão política. De tempos em tempos, inclusive mais recentemente, o STF é bastante questionado e questiona-se a questão da indicação, né? Sabemos que a formação dos ministros do STF é por indicação de presidentes, né? Inclusive o Gilmar Mendes, no voto dele, fez um discurso contundente e lembrou que não é um ministro do Lula, né? O que eu queria saber da senhora, professora, é o seguinte: esse debate sempre vem à baila e agora, claro, volta por conta desse jogo de xadrez político. E a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, apareceu nas gravações, nas mensagens da Vaza Jato, inclusive quase se declarando inapta para fazer essa votação, porque estaria ali teve diálogos com os procuradores. Como a senhora avalia tudo isso? Quer dizer, de fato é um problema o STF ser um colegiado aí, né? A Corte Suprema formada não apenas por, sabemos que são técnicos, claro, mas não apenas por isso, e sim por indicação política? Maria Tereza, eu não diria que o problema é da indicação, do modelo, da forma como os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados no Brasil. Não é porque o problema do Brasil, na verdade, não é um problema, é um problema muito maior do que um mero processo institucional de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. O problema do Brasil, me parece que é muito mais grave do que isso, é que todo e qualquer pacto constitucional, né, o grande ordenamento normativo que rege os países, eles precisam se apoiar em pactos sociais, né? Eu acho que todo mundo lembra de Hobbes, de Locke, de Rousseau, dos contratualistas. Então, quando a gente sai da ditadura civil-militar, que termina lá com a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, ali a gente fez um grande pacto social. Esse pacto social vinha vigorando bem desde 1988. Apesar do impeachment do presidente Collor, apesar das dificuldades econômicas dos governos Fernando Henrique, das quebras econômicas do Brasil, nós estávamos conseguindo manter uma certa linearidade constitucional, sem rupturas, sem cortes, sem grandes confusões. O problema começa quando a elite brasileira resolve romper com esse pacto em 2016. Ali tudo começa. Por que aquela gente não teve paciência para esperar o governo Dilma terminar e tentar, pela via eleitoral, substituí-la? A gente sabe que a crise econômica já se avizinhava. A crise econômica já, né, fustigava o país. Talvez a presidenta Dilma não conseguisse dar conta do problema. E aí se abriria uma perspectiva interessante para a oposição. Mas não, ali a gente vai e aí ali juntou tudo. Ali junta o Poder Judiciário, a grande mídia, o Legislativo, o Congresso Nacional, as elites brasileiras que não admitem dividir o Estado brasileiro com nenhum membro da camada popular e queriam acabar com todas as políticas públicas e com todas as políticas sociais. Então, ali a gente tem o rompimento do pacto. Então, não é
uma questão, né? Existem várias formas, eu não sou constitucionalista, mas eu sei que existem várias formas da gente imaginar a composição de uma Suprema Corte. Mas esse não é o nosso problema, porque amanhã a gente muda a forma de compor a Suprema Corte e, se eles decidirem participar de um novo golpe, essa forma de constituição pode ir para o brejo. Então, o que falta é um pacto político verdadeiro, que diga o seguinte: a cada 4 anos nós temos um processo eleitoral, essa Constituição que foi tão difícil promulgar precisa ser respeitada, e as pessoas que esperem a sua vez e que não violem a soberania popular com tanta facilidade. Eu acho que essa é a questão fundamental, muito mais do que a forma de indicação dos ministros. Agora, se vocês me derem mais um minutinho, eu queria dizer que a ministra Carmen Lúcia, eu queria fazer aqui talvez eu queria dar um voto de confiança à ministra Carmen Lúcia. Por quê? Porque a ministra Carmen Lúcia, a gente sabe, ela foi uma apoiadora da Lava Jato desde o primeiro minuto. Verdade. Lavajatista, sem dúvida alguma. Agora, quando a ministra deu o seu voto na suspeição do juiz Sérgio Moro, esse voto foi dado em 2018, junto com o voto do Fachin. Fachin disse que Moro não era suspeito, Carmen Lúcia disse que Moro não é suspeito. Isso foi em 2018. A Vaza Jato do The Intercept Brasil, que usa o mesmo material apreendido na Operação Spoofing, a Vaza Jato só aparece em 2019, quase um ano depois, muitos meses depois do voto dela. E outra coisa que eu percebi é que agora, nessa reunião da segunda turma, desses últimos dias, eu não sei se vocês repararam que ela lá, durante um momento, o áudio estava aberto, o ministro Gilmar Mendes lendo os diálogos dos procuradores, e ela soltou um gravíssimo. Eu escutei, muita gente escutou, né? Então, eu não descarto a possibilidade da ministra Carmen Lúcia, diante da Vaza Jato, que distribuiu algum tipo de informação que já revelava que aquilo ali não funcionava bem. Mas agora, ninguém no mundo pode ter dúvidas de que havia uma equipe Moro funcionando e operando o lawfare, a guerra híbrida, trazendo gente do exterior para resolver questões do exterior aqui. Então, não é possível que depois da Operação Spoofing as pessoas do Supremo não se deem conta de que o juiz Sérgio Moro é mesmo suspeito. Então, eu confio no voto da Carmen Lúcia e confio no voto do Nunes Marques. Se vierem votos contrários, eu vou ficar muito assombrada. Não, professora, isso foi importante que a senhora mencionou, porque, de fato, acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Como já falamos em alguns momentos, a intenção de combate à corrupção é legítima. O grande problema é que não sabíamos que a Operação Lava Jato seria um projeto político também. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas quero agradecer demais a participação da professora Gisele Cittadino, coordenadora do mestrado e doutorado em Direito da PUC-Rio e membro fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Professora, prazer imenso mais uma vez estar aqui com a senhora e até uma próxima oportunidade.